Pensa só, naquela sala, um pouco antes de tudo começar. Sabe, aquele zumbido baixinho no ar? O tecido das poltronas, a luz batendo de um jeito específico. Parece que tem uma promessa ali. Tem um grupo de pessoas e todas elas estão buscando algo a mais. Algo que ajude a navegar pela vida. E essa é uma necessidade muito humana, não é mesmo? A gente busca um rumo, busca um alívio para a correria, para as pressões do dia a dia. É isso que leva as pessoas para eventos, para terapia, para mentorias, essa busca por um norte. E é aqui que está o pulo do gato. Essas experiências todas, seja um retiro, um culto, uma sessão de terapia, elas não precisam ser deixadas ao acaso, sabe? Elas podem ser intencionalmente orquestradas, pensadas para criar um impacto que não vai embora quando as luzes se apagam. Um impacto que fica de verdade. Bom, isso nos leva para a questão central. O que faz uma mudança acontecer de verdade? Quais são os elementos que fazem uma experiência ser transformadora e não só um momento legal que a gente esquece depois? Ok, vamos mergulhar nisso. Basicamente, toda jornada de transformação de verdade se apoia em três coisas, três pilares essenciais. São eles que sustentam a mudança real, aquela que dura: presença, clareza e continuidade. O primeiro pilar, então, é a presença. Pensa nisso como a base, o chão firme de tudo. Não dá para corar nada, não dá para aprender nada se a gente está no piloto automático. Presença é quando a respiração acalma, a atenção se abre e, finalmente, o corpo e a mente estão ali, juntos, no mesmo lugar, prontos para receber. Depois vem a clareza. E olha, clareza não é ter um monte de informação, não. Pelo contrário. É aquele silêncio útil que consegue organizar o caos que está dentro da gente. É aquele momento, sabe, em que alguém faz a pergunta certa, ou conta a história perfeita, ou finalmente dá nome para um sentimento que a gente nem sabia explicar. É nesse instante que a mente dá uma relaxada e a confusão vira entendimento. E aí vem o ponto crucial. Ter um insight, uma ideia genial, é como um fogo de artifício. É lindo, mas passa rápido. O que transforma de verdade é a continuidade. É conseguir pegar aquele momento de clareza e transformar numa memória viva. Algo que a gente possa revisitar, praticar e ir vendo a nossa própria evolução. É isso que faz a mudança colar. Mas aí fica a pergunta, né? Se esses princípios são tão claros, por que tantos momentos que tinham tudo para ser poderosos acabam sumindo com o tempo? Onde é que essa transformação se perde no meio do caminho? O primeiro grande obstáculo é a dispersão. Sabe como é? Aquela ideia genial que a gente tem vai parar numa nota aleatória no celular, o link importante se perde num grupo de mensagens, o material de apoio está em outro lugar e pronto. Tudo se espalha e, com o tempo, simplesmente evapora. O segundo problema é a falta de coreografia. Uma experiência sem um começo, um meio e um fim bem definidos deixa as emoções meio soltas, sem ter onde pousar. Sem um fluxo bem desenhado, o impacto emocional se perde, ele não encontra um lugar para se assentar e se consolidar. E em terceiro lugar, a falta de memória. Se a experiência não for registrada de um jeito legal, acessível, que dê vontade de olhar de novo, as pessoas simplesmente não vão revisitar. Aquele sentimento forte, aquela lição importante, fica lá no passado, sem chance de ser revivida e reforçada. E, por último, a falta de continuidade. O evento acaba, a conexão morre. Quando o encontro termina e não existe uma ponte para o depois, metade do potencial de cura e de crescimento se perde ali, na porta de saída. Ok, se esses são os obstáculos, como é que a gente supera? A resposta está em achar um jeito de costurar a jornada inteira, garantir que todo esse potencial não se perca, e é aqui que entra a ideia de ter um aliado. Essa metáfora é muito poderosa. A solução não é só uma ferramenta fria, sabe? É um parceiro na jornada. Um aliado que apoia, que organiza, que potencializa a experiência, mas sem nunca roubar a cena do herói, que é a pessoa que está ali, vivendo a transformação. E esse aliado pode muito bem ser um ecossistema digital, pensado para costurar a experiência toda de um jeito discreto, elegante, desde o primeiro contato até muito depois do encontro. Ele trabalha nos bastidores para que a transformação possa brilhar no palco principal. O legal de um aliado bem projetado é a precisão, é cirúrgico. Para cada obstáculo, uma solução pensada. O insight evapora? Tem um caderno vivo para segurar ele. A jornada parece confusa? Tem um roteiro no bolso para guiar. Aquela sensação de que tudo acaba quando o evento termina, vira uma comunidade que continua, que dura. Cada desafio encontra uma resposta. Certo, mas e na prática? Como é que isso tudo funciona no mundo real? Vamos deixar a coisa mais concreta e ver como esse aliado funciona em cenários bem diferentes, de uma terapia até um treinamento de negócios. Imagina um grupo de terapia. Antes, a jornada podia ser meio quebrada. Agora, a orquestração traz estrutura, traz segurança. O processo começa com um check-in tranquilo antes mesmo da sessão, continua com exercícios guiados durante e, o mais importante, se estende para o depois, com um acompanhamento cuidadoso e uma rede de apoio que continua quando todo mundo volta para casa. Agora, numa mentoria de negócios, o foco é outro: transformar conselho em ação.
O aliado digital ajuda a coletar dados importantes antes, a usar ferramentas práticas durante o encontro e, o que é crucial, a sair de lá com um plano de ação concreto, que dá para monitorar nas semanas seguintes. E até no contexto de fé, a orquestração tem o seu lugar. Ela ajuda a levar o propósito e a conexão do encontro para o resto da semana, transformando a liturgia em prática do dia a dia e fortalecendo os laços da comunidade de um jeito bem concreto. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. O que acontece quando mais e mais experiências humanas são bem orquestradas? Qual é o impacto maior disso tudo? O impacto é profundo. É uma saúde mental com mais estrutura, mais gentileza. São negócios que tomam decisões mais conscientes. São comunidades onde o propósito é vivido todo dia. Resumindo, rituais bem conduzidos e jornadas bem orquestradas treinam uma coragem que fica. E com isso, a gente volta para a ideia central que guiou essa nossa conversa. A tecnologia, quando é usada com respeito e inteligência, ela não substitui o lado humano. Ela se torna aquele aliado discreto e poderoso na jornada de cada um. E a gente termina com essa pergunta, para reflexão. O que muda no nosso trabalho, nas nossas comunidades e na nossa própria vida, quando uma jornada de transformação é cuidada do começo ao fim? A resposta talvez seja tudo.